tua glória. Uou, oh, uou, oh. O maior de todo mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do amor. O maior de todo mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Amém. Pronto. Irmã Cláudia! Mulher de Deus. É isso aí, jovem é testemunho, jovem é alegria, jovem é motivação, jovem é oração, jovem é felicidade, jovem caminha para o céu. Elias 3.0, Jesus está voltando. Eu faço parte disso aí. Irmã Cláudia, prazer ter a senhora aqui conosco. E o Apocalipse é coisa boa, viu? Tem que continuar estudando com o pessoal, animado. Começamos uma classe com os adolescentes na quinta-feira, de 18 horas às 19 horas. Que essa galerinha tá pedindo. Cadê Gabi? Gabi! Aquela ali, ó. Aquela menina ali. Caneta rosa, ela tem né? 3 pinos a menos. Ela tem 3 pinos a menos ali. Aquela joga duro. Aí pronto. Aquela doidinha ali já inventou, chamou o pessoal e botou logo os pastor doido também para se inventar. Então tamo junto aí. Viu? Deus seja louvado por tudo. Irmã Cláudia, apresenta para nós uma mensagem aí especial. Boa tarde. Feliz sábado a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, é um prazer imenso estar aqui junto com vocês, para podermos juntos dividirmos a palavra de Deus, né? Aqui tem alguns rostos conhecidos, que eu tenho muita saudade, né? E estou tendo o prazer de poder reencontrá-los aqui. Outros são novos para mim, eu também estou tendo o prazer de conhecê-los. Então é um prazer estar aqui junto com cada um de vocês. Me deram a incumbência de hoje contar para vocês um pouco da minha experiência, da minha história de conversão, né? E a minha história não é tão empolgante como a de Dilermano, né? Cheia de muitas coisas, mas fala de um encontro, de como eu encontrei Cristo Jesus. Eu morava em Minas Gerais, minha mãe e meu pai, eles não eram cristãos. Minha mãe, ela tinha assim, uma queda pela Igreja Católica, né? Mas não frequentava a Igreja Católica. Meu pai, ele era completamente ateu. Ele não aceitava Deus, ele não acreditava em Deus. E nós lá, quando morávamos em Minas, nós tínhamos uma vida relativamente tranquila, boa, acomodada, não me faltava nada. Eu vivia uma vida relativamente boa, tranquila, né? E eu vivia nessa situação. De um lado, meu pai era ateu e sempre tirou essa ideia de Deus, queria tirar essa ideia de Deus da nossa cabeça. Do outro lado, minha mãe sempre incentivava a gente a ter um tipo de religiosidade, acreditar em Deus. Até que um dia, uma vizinha minha, ela era cristã de alguma igreja pentecostal, e ela começou a falar que o mundo ia acabar, ia terminar em fogo, e aquela coisa toda, e começou a passar uma cena de filme na minha cabeça, do mundo acabando, sendo destruído, aquela coisa toda, e isso me deixou apavorada. Cheguei em casa apavorada e contei pro meu pai. E ele falou assim, isso é mentira, Deus nem existe, tira isso da sua cabeça. A ideia de que Deus não existia aquela hora, para mim, foi a melhor ideia possível, só porque não ia ter um fim daquele terrível, e eu não ia fazer parte daquele fim terrível como a mulher tinha falado, né? Então, dali pra frente agora, eu preferi adotar o ateísmo, né? E dali pra frente agora, a defender o ateísmo. E eu ainda era muito nova quando eu aceitei o ateísmo. Eu tinha apenas 10 para 11 anos, e dali pra frente eu decidi que eu não acreditaria mais em Deus. Tempos depois, meus pais se separaram. E quando os meus pais se separaram, minha mãe resolveu voltar para a Bahia, de quem ela era filha aqui, né? Da cidade de Jequié, onde estava toda a família dela. E a gente veio junto com ela. Isso foi em 1989. Quando chegamos aqui,
minha mãe tinha vendido a casa dela, nós tínhamos dinheiro para comprar uma casa, comprar os móveis e ainda sobrar se fosse necessário. Naquela época, meu pai ainda ajudava a gente financeiramente. E, de repente, houve aquele plano de colo. Muitos jovens aqui não fazem nem ideia, a não ser através dos livros. E só os da minha idade é que vão saber o que foi o plano colo. Integrei, na verdade. Então, o Collor fechou todas as contas bancárias de que todo mundo que tinha seu dinheiro na conta bancária. Ninguém podia tirar um centavo. Na mesma época, meu pai também não pôde... Houve um problema, ele não nos enviava dinheiro também. E nós passamos situação muito difícil mesmo. Passamos privação, fome, necessidade. Nós estávamos num lugar onde a gente não conhecia ninguém. A família da minha mãe morava aqui na roça, mas a gente estava morando lá na cidade. Minha avó era fraquinha também, não tinha uma condição para ajudar a gente. E nós estávamos assim, minha mãe com 4 filhos, né? Eu, a mais velha, com 13 anos. E completamente abandonada, sem condição financeira, sem nada. Nós passávamos 1, 2 dias com fome, sem ter o que comer. E passando muita necessidade, dependendo da ajuda de um, dependendo da ajuda de outro, para poder conseguir sobreviver, né? Meu irmão mais novo, com 11 anos de idade, que nunca tinha trabalhado na vida dele, acabou tendo que carregar carrinho, feira, para poder ajudar a trazer alguma coisa para dentro de casa. Minha mãe também arrumou alguns bicos para poder ajudar a sustentar a gente. E depois que o Plano Collor abriu o banco, o dinheiro que a gente tinha na conta não dava nem para comprar um terreno, quanto mais uma casa. Desvalorizou completamente, nós ficamos à margem. E a minha mãe, ela ainda tinha um terreno, então ela teve que juntar um terreno junto com o dinheiro para comprar uma casa lá na Invasão. Entendeu? Uma casa não, um barraco de 2 cômodos lá na Invasão, de adobão. E nós fomos viver nós passamos assim a viver uma vida muito difícil e de privação. E nesse momento que a gente passou a viver uma vida muito difícil de privação, naquela época ninguém entendia o que era o termo depressão, né? Não existia esse termo depressão. Mas eu me isolei dentro do quarto, o único quarto que a gente tinha, fechava tudo, escurecia. E eu deitava e dormia na cama e me cobria minha cabeça e falava assim, eu prefiro viver no mundo dos sonhos do que viver a realidade do que eu estou vendo, porque eu nunca vivi numa casa como essa, 2 cômodos, com uma privada lá no fundo e uma situação tão difícil, passando fome. Eu nunca vivi isso na minha vida. E eu não aceitava aquela realidade que estava acontecendo comigo, né? Antes disso, eu era uma pessoa que, como eu disse para vocês, eu era ateu, eu não suportava a ideia de minha mãe ficar mandando a gente orar, fazer qualquer coisa que tivesse que religião. Eu reclamava, eu esbravejava quando ela mandava, tem que orar assim mesmo. Eu fingia que orava, né? E quando eu estava nessa situação, me isolei numa cama, apagava as luzes, não deixava nem que a luz do sol aparecesse dentro de casa. Se alguém abrisse a porta da casa e aparecesse a luz do sol, eu brigava com qualquer pessoa só porque a luz entrou dentro da minha casa. Então eu estava num estado de depressão, só que naquela época não existia esse termo. Minha mãe pensou que eu estava ficando louca, né? E eu sentia mesmo vontade de morrer para que eu não visse mais aquela situação que eu estava vivendo. Porque eu não queria mais ver aquela situação, porque para mim não tinha mais remédio. Então, muitas vezes minha mãe ainda falava assim comigo, a gente está passando tudo isso porque você ficava espraguejando quando eu mandava você orar. E Deus está nos castigando por causa disso. E eu não acreditava em Deus, mas de tanto ela falar e estar passando por uma situação tão surreal que nunca imaginei que a gente pudesse passar, acabou surgindo uma dúvida na minha cabeça. Será que é possível que Deus exista e Ele está me punindo realmente? Mas eu não queria pensar nessa ideia. E para completar, a coisa que eu mais gostava de fazer era assistir televisão. Até isso o ladrão roubou da gente. Tá? A coisa tá ruim, vamos fazer ela ficar mais ruim ainda, tá? Então vamos lá. Aí roubaram a televisão. Aí, então ficamos em casa, aquela coisa meio fechada, não queria ver a cara de ninguém no meio da rua, não queria ver ninguém. E um dia minha prima chegou lá na minha casa e falou o seguinte, Cláudia, vai estar passando hoje um filme muito bom na televisão. Você não quer ir lá na minha casa assistir, não? Eu pensei assim, para mim ir para casa dela assistir, eu vou ter que passar pelo meio da rua. E ela me falou o horário, né, 2 horas da tarde. E eu não quero passar no meio da rua porque eu não quero que ninguém me veja. Eu não quero que ninguém me veja. Aí ela falou assim, ó, o filme é muito bom. Eu te garanto que se você for assistir, você vai gostar.
E ela saiu. Ela não me disse qual era o filme, o que ia passar. Só me disse que o filme era muito bom. E eu gostava muito de assistir filme. Então eu fiquei com aquilo me martelando na cabeça, que ia passar um filme muito bom. Ela morava na minha mesma rua, né? Mais ou menos a distância ali na porteira ali. E então eu teria que só percorrer esse caminho para chegar até ela, mas para mim era difícil sair de dentro de casa. Eu só vivia isolada num quarto fechado, no escuro. Mas aquela ideia ficou tão fixada na minha cabeça que eu falei com minha irmã mesmo assim, olha, dá uma olhadinha aí para ver se tem alguém passando na rua. Aí minha irmã falou, não tem ninguém passando na rua, não. 2 horas da tarde, um calor desse, ninguém vai estar na rua, não. Eu falei, mas dá uma olhadinha para ver se tem alguém passando na rua. Aí ela foi e falou assim, olhou e falou, não te falei, não tem ninguém na rua. Eu falei, então vamos lá na casa da nossa prima, assistir um filme. Ela falou, aí minha irmã se assustou assim, né? E falou, então vamos. E aí eu falei, agora tem que sair correndo para que ninguém veja a gente. Para você ver o nível que eu estava. Eu tinha 13 anos de idade. E aí consegui chegar até a casa da minha prima. Quando eu cheguei na casa da minha prima, o filme que estava passando é o filme da vida de Jesus. E eu nunca tinha assistido o filme da vida de Jesus. E naquele dia que eu assisti o filme da vida de Jesus, quando o filme terminou, meus olhos estavam cheios de lágrimas. E naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Cristo Jesus. Eu comecei a compreender coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu estava dando importância demais para coisas sem muita importância. Eu comecei a entender que a coisa mais importante foi o que Cristo já fez por nós. Ele se submeteu a coisas muito piores do que eu estava sendo submetida, de graça, por minha causa, por causa de todos nós. E eu o estava rejeitando há tanto tempo, eu ignorava ele há tanto tempo, eu conheci um Deus de amor. Eu deixei de acreditar em Deus porque me apresentaram um Deus de ira destruidor. Mas eu voltei a acreditar e eu aceitei um Deus que me apresentou um Deus de amor, que veio ao mundo para morrer por nós pecadores. E que prometeu que um dia iria voltar. E queria levar a gente para um lugar muito maravilhoso, um lugar que onde esse lugar aqui que a gente vê tanto sofrimento, lá a gente não vai ver esse sofrimento. E, antes de falar isso, toda vez que um testemunho de Jeová batia na minha porta, eu botava todo mundo para correr, né? Quando ele chegava lá, não queria ninguém lá em casa. Então, nesse dia, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi que eu não saí mais com medo no meio da rua. Eu não tive mais medo das pessoas me verem no meio da rua. Eu não tive mais vergonha das pessoas me verem e nem nada. Daquele dia em diante, eu nunca mais me submeti a ficar presa dentro de um quarto, no escuro, e não querer ver mais a luz do sol. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia Católica da minha mãe, no livro 1 Coríntios, capítulo 13, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Daí por diante, eu queria entender a Bíblia. Eu não sabia o que era capítulo, versículo, etc. e tal. Eu queria entender a Bíblia. Eu queria entender mais desse Deus que falava sobre Jesus. Como todo testemunho de Jeová, eles são muito, assim, insistentes. Todos os domingos sempre vinham as mesmas pessoas e eu botava para fora sempre as mesmas pessoas. Esse seria um domingo diferente. Eles bateram na minha porta e quando eles me viram, eles já pensaram, vai botar eu para fora de novo. Eu falei, pode entrar. Eles se assustaram assim. E eu falei, eu quero entender a Bíblia, me explica aí. Daí em diante eu comecei a estudar a Bíblia com os testemunhos de Jeová. E passei um tempo estudando a Bíblia com os testemunhos de Jeová. Eu quero dizer para vocês o seguinte, do momento que eu aceitei a Jesus, as minhas condições financeiras não mudaram nada. Não mudou nada. Eu ainda continuei passando uma vida difícil, uma vida de provação, uma vida de privação, mas mudou eu. Mudou a minha forma de ver a vida. Mudou a minha forma de entender as coisas, de sentir as coisas. Eu não me sentia mais uma pessoa infeliz, mesmo passando tantas privações. Eu tinha um novo propósito, eu me sentia feliz em meio a tanta dificuldade. Eu não sei se dá para descrever isso, mas eu podia considerar a gente os mais miseráveis entre os miseráveis financeiramente. Mas a gente era os mais felizes entre as pessoas que se encontravam abastardamente. Porque a gente tinha uma alegria inexplicável. E eu tinha prazer em Cristo. Até que um dia, a gente já estudando com os testemunhos de Jeová, minha avó, que também era uma pessoa religiosa, falava muito,
dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Embora ela era católica, ela falava qualquer coisa dela era os 10 mandamentos, os 10 mandamentos. E quando eu me tornei cristã, eu falei, eu queria tanto saber o que é isso, os 10 mandamentos, mas eu não sabia, né? Então, folheando a Bíblia sozinha, eu encontrei lá os 10 mandamentos. E lendo os 10 mandamentos, dentro de tudo que eu já tinha estudado com os Testemunhos de Jeová, vi muita coisa que eu falei, isso aqui tudo tá certo, isso aqui tudo tá certo. Mas quando chegou no sábado, eu falei, isso aqui eles nunca me ensinaram, não. Nunca me falaram sobre o sábado. E, então, quando eles chegarem aqui, eu vou perguntar para eles sobre o sábado. E quando eles chegaram num sábado, que eles me davam um estudo num sábado, eu perguntei para eles assim, vem cá, e o sábado é para a gente guardar sim ou não? Eles falaram, não, o sábado já foi abolido. Aí eu falei assim para eles, mas se já foi abolido, então eu já posso matar, roubar, adulterar, essas coisas todas? Ele, não, isso aí não pode não. Ah, então é 9 mandamentos, não é 10 mandamentos? Não, você está confundindo. Ô, Cláudio, você está tendo contato com os adventistas? Eu falei, o que é isso? O que é isso? Ele falou, não. Semana que vem a gente vai trazer um ancião aqui, ele vai lhe explicar esse assunto melhor. Eu falei, então tudo bem. Aí eles saíram, aí eu fiquei encucada com aquilo que foi a primeira vez que eu perguntei uma coisa aos Testemunhos de Jeová e eles não sabiam responder. Nesse mesmo dia, 3 senhorinhas bateram na minha porta. Era Maria Rita, irmã Isaura e irmã Aurelina, né? Só que naquela época elas eram da Igreja da Reforma. Aí elas bateram na minha porta e eu pensei que elas eram pentecostais. E como o Testemunho de Jeová havia me ensinado que a alma não existe, que inferno não existe, eu falei, vou deixar esses pentecostais entrar e vou já me sentir no direito de debater com eles, né? Era tão nova, já me sentia na audácia de querer debater com eles. Vou debater com eles e vou mostrar para eles que eles estão errados de acreditar nisso. Aí eu perguntei para eles assim, vem cá, existe inferno lá? Não, o que existe é sepultura. Eu falei, ué, existe alma imortal? Ela, não, nós somos mortais, vamos morrer. Eu falei, nossa, que interessante, sabe, Dinho, já que eles estão falando tudo igualzinho aos Testemunhos de Jeová, vou fazer uma pergunta. E o sábado? O sábado é para guardar ou não? Ela falou assim, sim, está nos 10 mandamentos. E abriu a Bíblia para mim, me mostrou. E quando a Bíblia fala que é para fazer isso, é para fazer. Eu falei, nossa, que interessante. Aí, gostei. Eu vou tomar estudo com vocês. Agora é o seguinte, quando eu tomar estudo com vocês, eu já estou tomando estudo com o Testemunho de Jeová. Aí, como eu já tomo dia de sábado com eles, eu queria tomar dia de domingo com vocês, pode ser? Aí eu vou comparar qual dos dois está mais falando dentro da palavra de Deus. Aí ela, tudo bem. Aí no decorrer do tempo, eu percebi que a palavra de Deus, quem mantinha mais a doutrina verdadeira, era os adventistas da Reforma, né? E então eu descartei o pessoal da Testemunho de Jeová e permaneci com o pessoal da Reforma. Tempos depois, eu me batizei, com 15 anos de idade, eu me batizei na Igreja da Reforma, seguindo todos os preceitos que eles falavam, e eu era uma fiel defensora da Igreja da Reforma. E fui treinada para combater a Igreja Adventista, mesmo sem conhecê-la. Já debati com muitos da Igreja Adventista, sem ao menos conhecer nada da Igreja Adventista, não sei aquilo que me foi ensinado dentro da Igreja da Reforma. A Igreja da Reforma, ela prepara muita gente assim, para a gente estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, muita coisa. Mas, em contrapartida, eles levam aquilo que é conselho de Deus como se fosse uma coisa ao pé da letra, tá? Como ponto de salvação. Tinha coisas que para mim eram meio prudentes, que eu não conseguia entender, mas eu estava ali disposta a obedecer a Deus. E se era assim que Deus dizia, então eu tinha que estar ali para obedecer a Deus. Então, se tem uma coisa que um adventista precisa saber, é que não adianta debater com um reformista, entendeu? Porque praticamente um reformista, ele é feito uma lavagem cerebral. Só o Espírito Santo consegue convencer um reformista de que ele está errado. Eu falo isso porque foi assim que Deus agiu com a gente. A gente estudava muito, mas a gente estudava muito para debater com o adventista. E eu debati muito, discuti com muitos adventistas, mas um dia eu estava sentada na casa do obreiro e tinha um livro Conselho sobre o Regime Alimentar. E eu, folheando o livro, eu vi uma parte no Espírito de Profecia dizendo mesmo assim, o comer carne não deve ser prova de comunhão. E aquilo muito me deixou encucada. Então eu cheguei para o obreiro e perguntei assim,
deixa eu fazer uma pergunta. Estava o obreiro e o pastor no dia, que era pastor Benildo, que hoje é adventista. Lá em Feira de Santana, ele tá lá. Ah, é. Meu amigo. Era pastor da gente na época. Aí eu falei, ô pastor, se um reformista come carne e ele é batizado, o que acontece? Ele falou assim, é removido. Eu falei assim, e o que eu falo então para um adventista quando ele me mostrar esse texto de Ellen White que fala que o comer carne não é prova de comunhão? Porque pra gente se a pessoa é removida, ela é prova de comunhão. Aí o pastor olhou para a cara do obreiro, o obreiro olhou para a cara do pastor e ficaram assim com uma incógnita, parados no tempo sem conseguir me responder. E eu sou assim, se acontece um negócio desse, eu fico culpada, entendeu? Porque eu gosto muito de respostas rápidas, né? Então, quando a pessoa me mostra uma atitude dessa, ela me mostra dúvida. E essa dúvida me faz estudar, me faz buscar a resposta. E quando eles ficaram assim, o pastor falou assim, ó irmã, isso aí é para a gente parar e estudar um tempo para me explicar você com detalhe. Mas eu não sabia, era que Deus já estava agindo através do pastor, através de mim e através de outro irmão. Outro irmão também já teve a mesma dúvida no mesmo dia e lançou para o pastor fez a mesma coisa. Quando foi no sábado, o pastor Benildo chegou e pegou o livro Conselho sobre o Regime Alimentar e apresentou para a igreja. E aí ele disse mesmo assim, irmãos, como é o nome desse livro? Aí todo mundo dizia, Conselho sobre o Regime Alimentar. Aí ele falava sobre várias coisas. E ele mandava todo mundo repetir, como é o nome desse livro? Conselho sobre o Regime Alimentar. E no final ele tocou sobre os assuntos de carne. E ele falou assim, como é o nome desse livro? Conselho sobre o Regime Alimentar. Só que todas as outras coisas que ele tinha tocado, tudo nós fazíamos. Exceto o comer carne. Então, o que ficou subentendido para a gente no final foi, se as outras coisas são conselhos, por que só a carne seria uma regra? Né? Mas ele não foi claro em dizer para a gente que era para a gente, que estava errado esse pensamento. A gente ficou tanto na dúvida, pastor, que nesse dia a gente se juntou na frente da igreja e ficou sem entender o que estava acontecendo. E a gente juntou um grupo e fez uma vigília. Pela primeira vez nós iríamos estudar não para debater com os adventistas, mas iríamos estudar para descobrir o que o Espírito Santo queria falar para a gente, porque a gente estava confuso, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Pedindo a Deus para Deus clarear nossa mente e nos mostrar a verdade. E passamos a noite toda orando e lendo o espírito de profecia. Parece que caiu as escamas dos nossos olhos e nós começamos a enxergar coisas que a gente nunca tinha enxergado. Onde a Ellen White falava mesmo assim, que essa igreja pode parecer que está prestes a cair, mas ela não cairá. Deus guiará ela até o final. Amém. Aqueles que chamam a igreja adventista de Babilônia estão fazendo o trabalho de Satanás. E era o que a gente mais fazia. Era chamar a igreja adventista de Babilônia. E quem persegue a igreja está fazendo o serviço de Satanás. A gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente estava fazendo todas essas coisas. Aqui está falando da igreja adventista, não está falando de nós, não é nós os reformistas. Ellen White falou, não vai surgir nenhuma ramificação, essa igreja seguirá até o fim. Nós éramos ramificação. Nós éramos uma ramificação. 6 horas da manhã, chorando, envergonhados. Nós entendemos que estávamos no lugar errado. Nós amávamos a igreja da Reforma e detestávamos a igreja adventista. Entendeu? Só que diante daquela verdade, nós teríamos que engolir o nosso orgulho, dar meia volta e pedir perdão aos irmãos da igreja adventista e passar a comungar com eles agora como adventista. E teríamos que engolir nosso orgulho. E assim foi. Nós tomamos uma decisão de sair da igreja da Reforma. Quantas pessoas? Das 30 pessoas que tinham aqui em Jiquié, eram 32 pessoas que tinham. 30 foram com a gente para a igreja adventista, daqui de Jiquié. Uhum. Só o obreiro e a esposa ficaram, tá? E aí nós fomos para a igreja adventista. No início a igreja adventista ficou meia cabreira com a gente, né? Pensando que a gente foi pescar no aquário, mas a gente falou assim, não, a gente tem que dar a eles esse benefício da dúvida, porque por muito tempo a gente perseguiu eles, entendeu?
E, então a gente tem que dar eles esse benefício da dúvida. Nós aqui temos que provar para eles que a gente veio em missão de paz. A gente veio em missão de reconhecimento de que nós estávamos errados e eles estavam certos. E nós tivemos que reaprender muitas coisas. Entendeu? Reaprender a nossa forma legalista de pensar. Entendeu? A entender a justificação pela fé e a reformar nossos pensamentos. E para a honra e glória do Senhor, a gente entrou na Igreja Adventista. Depois nós descobrimos que o pastor Benildo também e mais outras pessoas de outras igrejas da Reforma se converteram à Igreja Adventista. Amém. E batizamos todos juntos. O pastor Benildo, inclusive, batizou junto comigo. A gente vai batizar todo mundo aqui na Central. E hoje estamos aqui. Eu tenho 30 anos que sou adventista. Tá? Para a honra e glória do Senhor. Quando eu entrei na Igreja Adventista, eu vi um lema muito interessante que ficou gravado na minha cabeça e no meu coração. Era um lema jovem que dizia assim: Cristo conta conosco agora e sempre. E eu levei esse lema, e eu estou levando esse lema até hoje na minha cabeça e no meu coração. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Cristo conta conosco agora e sempre, meus queridos. Cristo foi me buscar bem lá longe, entendeu? E eu me apaixonei por esse Jesus. Ele me encontrou. Eu não estou contando para vocês nem a metade do que eu já passei nessa minha vida, tá? Porque o tempo não nos permite. Mas um dia, se Deus me permitir, eu contarei para vocês com mais detalhe. Mas eu tentei resumir aqui, em poucas palavras, a minha conversão. Mas eu acredito para vocês o seguinte: de todas as dificuldades financeiras que eu passei, por todas as coisas que eu já passei, o que vocês me veem hoje, que conquistei na vida, é infinitamente, lá em Efésios diz assim, ó, que Deus fará infinitamente muito mais do que você pediu. Exatamente, foi o que aconteceu na minha vida. Eu nunca pedi nada do que Deus me abençoou hoje. Nada, absolutamente nada. Eu só pedi uma coisa: que Ele sempre estivesse comigo. Porque eu já tinha encontrado alegria em Cristo Jesus. Amém. Entendeu? Para mim, todas as coisas aqui já eram transitórias. Eu não me importava mais com o sofrimento e com as dificuldades que eu passava. Mas Deus me abençoou infinitamente muito mais. E hoje eu peço a Deus que meu coração nunca se fixe nas coisas aqui da terra. Meus queridos, mais importante do que as coisas aqui da terra são as coisas lá do céu. E Deus tem prometido bênçãos insondáveis, aquelas que nós nem conseguimos explicar, para cada aquele que se entregar para Ele de todo o seu coração. É a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nessa tarde, tá bom? Tinha uma música que os jovens cantavam nessa época. Eu era criancinha. Eu era criança. Espera um pouquinho, eu era criancinha de bebê, mas eu não sabia cantar. Quase nem lembrava. Bebê, não era que nada. Era assim: Cristo conta comigo agora, conta comigo agora, eu estou ao seu dispor. Eu servi ao meu Senhor, conta comigo já. Daí é que saiu esse Cristo conta conosco. Essa música aí. Deus seja louvado, que coisa linda, viu? Coisa linda. Os nossos irmãos da Igreja Adventista da Reforma, eles têm a sua bênção. Eu tive uma professora de música, a professora Flora, ela é lá de Salvador, não sei se você chegou a conhecer. E ela era uma pessoa maravilhosa, eu gostava demais dela. Eles são muito irmãos. São. Tem essas dificuldades, mas vamos no céu também. Gente, que coisa boa, viu? Olha, tá sendo assim uma tarde maravilhosa.